Fala galera, hoje nós estamos no nosso segundo quadro do Dinamo Responde e o convidado de hoje é o coach Marcelo Ricardo. Ele vai tirar todas as dúvidas que vocês mandaram pelo nosso Instagram. Então, para começar, o Marcelo vai se apresentar, falar quem que é o Marcelo, quanto tempo ele trabalha com o CrossFit, por que ele começou com o CrossFit. Olá galera, tudo bem? Olá Gema, obrigado pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui nessa junção aí da CrossFit Juiz de Fora com a Dinamo. E minha carreira ela veio ao longo desse tempo. Hoje eu sou doutor em Ciência do Desporto, trabalho nessa área há mais ou menos 20 anos e o CrossFit ele veio ao longo desse tempo, conforme o treinamento funcional foi entrando mais na educação física, né? Então, por volta de 2013, 2014, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o treinamento funcional, que aí veio a calhar o CrossFit com um boom no meado desses anos aí aqui no Brasil. Foi onde eu comecei a me especializar na área, né? E a gente começou a fazer alguns cursos e hoje, com essa especialização, a gente conseguiu até passar a nossa experiência aí para o pessoal, né? Ministrando alguns cursos, trocando uma experiência com educadores físicos, com pessoal da área de saúde e estudantes. E por já ter tanto tempo que vocês estão aí no mercado, você acha que por isso que o CrossFit é uma referência aqui em Juiz de Fora, o CrossFit Juiz de Fora? Sim, com certeza. A gente teve uma ascensão assim, porque na época, eu, tanto o Bruno quanto o Júlio, a gente começou a se especializar de uma forma bem distinta, separada, né? E depois a gente percebeu que dava para a gente juntar nossa ideia. E a gente começou a fazer alguns treinos piloto na universidade, na rua, né? Então a gente começou a sair das academias. E a partir daquele momento a gente viu que o mercado ele carecia exatamente de um treinamento específico para esse pessoal que queria fazer um treino fora de academia, um treino diferenciado, né? Foi aonde a gente começou a se especializar, tanto eu quanto o Bruno quanto o Júlio, cada um na sua área, e a gente juntou essa ideia e criou um poder de conhecimento muito forte. Então, ao longo desse tempo, a gente está completando agora 5 anos, né, no mercado, a gente acaba tendo essa referência bem grande aí, que a gente ajuda o mercado a crescer. Ótimo. Vamos começar com a primeira pergunta que vocês enviaram para a gente. A primeira pergunta é da Thaís. Depois de quanto tempo praticando CrossFit posso... Desculpa aí. Depois de quanto tempo praticando CrossFit eu posso começar a competir? Legal a pergunta. Que o CrossFit ele acaba tendo essa confusão se é um esporte, né? Se tem que competir. Na verdade, o CrossFit ele é um programa de treinamento que ele tem uma relação muito grande com o esporte, né? Ele tem uma competição, mesmo que interna, de desafios internos, de desafios de execução de movimento, de carga, enfim, e de programação de treinamento. Então, ele envolve muito esporte no meio. Então, a partir do momento que o aluno ele entra no box, ele começa uma preparação para exatamente uma evolução de alto rendimento, né? Lembrando que ele nem sempre ele vai competir. Então, o que a gente indica é que ele faça qualquer treinamento de CrossFit como se fosse um outro treinamento qualquer, começando 2 vezes, 3 vezes na semana, aumentando o número de vezes, tendo um aparato, uma melhora, né, técnica antes, depois de consistência e por último de carga. Só depois disso que ele vai ficar mais apto. E o tempo ele vai ser variável, isso depende muito da consciência corporal, depende de como a pessoa tem essa capacidade de aprendizado motor, né? Então isso pode variar aí de 6 meses a 1 ano, isso vai depender. Você tem algum
percentual, a grande maioria participa de torneio, a maioria não participa? Vamos falar assim que talvez uns 10% aí, né? Se a gente pegar nível mundial, é isso que acontece. Então, a gente tem hoje o CrossFit Games, né? Que ele tem na sua primeira etapa o Open do Games, que é livre para qualquer pessoa participar e, na verdade, a nível mundial não chega nem a 10%. Mas se a gente trouxer aqui a nível regional, já chega a uns 10%, que aí a gente tem muitas competições mais internas, competições mais simples, que aí as pessoas animam um pouco mais a participarem. Ótimo. Vamos para a segunda pergunta do Lucas. CrossFit emagrece mesmo? Então, Lucas, na verdade o CrossFit ele é uma atividade com o objetivo de condicionamento físico geral, né? Então eu não falo que vai conseguir emagrecer, porque o emagrecimento ele depende de N fatores. Mas se a gente for ver a consequência do treinamento de CrossFit, né, como um treinamento de alta intensidade, um treinamento que, se tiver uma frequência, né, pelo menos de 3 vezes na semana, ela vai aumentar o gasto energético, vai aumentar o metabolismo basal. A pessoa, ela tendo um mínimo de equilíbrio alimentar, com certeza é uma atividade que ajuda muito no emagrecimento, né? Se eu for dar um comentário aqui como observador e não como professor, o que eu vejo é que as pessoas perdem bastante gordura no treinamento do CrossFit e de uma forma assim bastante acelerada, né? E uma outra dúvida também que as pessoas estão sempre perguntando: o CrossFit ele gera hipertrofia? Da mesma forma que o emagrecimento não é o objetivo dele, né? Na verdade, sempre trabalhando no condicionamento físico, mas como uma consequência, o treinamento da hipertrofia ele pode acontecer. Ele vai depender de muito mais fatores e de mais tempo de adaptação. Por quê? O processo de hipertrofia é um processo de dano muscular, de síntese proteica, que isso está relacionado a sono, a liberação hormonal, a descanso e a alimentação, né? Então, talvez isso demore um pouco mais, mas o que a gente tem visto também é que isso acontece mais a longo prazo, sim. Com paciência, isso vira uma consequência. Tanto o emagrecimento, pode ser até mais rápido pelo gasto energético, e a hipertrofia ao longo do tempo com a adaptação ao treinamento mais pesado e todas as variáveis controladas. E Marcelo, aí já é um ponto de vista meu, né? Eu que quero saber, como que você vê a associação da musculação com o CrossFit? Então, são 2 treinamentos completamente distintos. Eles não competem um com o outro, né? Tanto que a musculação é um treinamento de força, né? Que a gente trabalha os diversos aspectos da força, força pura, força dinâmica, força estática, enfim. E o CrossFit, ele mescla as 10 habilidades físicas, que uma delas é a força. Então, eles têm objetivos diferentes. Então, se uma pessoa ela necessitar somente de hipertrofiar, né, talvez a musculação seja uma melhor atividade. Mas se ela gosta, ela quer se condicionar, podendo gerar uma hipertrofia, o CrossFit é uma atividade interessante. Consegue conciliar os dois? Consegue, desde que periodizado, pensando nos dois, né? Então, talvez esse seja a maior dificuldade. O boxe de CrossFit se conciliar a academia, para conseguir periodizar isso, né? Em relação à intensidade, volume, frequência. Tá ótimo. Vamos lá para a dúvida da Marcela. Por que todo crossfiteiro só fala sobre CrossFit? E rolam vários memes sobre isso. Por que depois que começa, aonde eles conversam, eles falam sobre CrossFit? Mas é assim mesmo, xará. Minha xará Marcela, né? O CrossFit, ele acaba criando essa comunidade por ser uma atividade diferenciada e muito desafiadora. Então, como várias pessoas elas entram, elas comentam que se torna um desafio diário e individual, né, delas executarem movimentos, né, que a princípio eles não conseguem, deles realizarem um movimento técnico, de realizar um movimento com mais facilidade, de perceber que às vezes uma pessoa menor, uma mulher, acaba pegando mais carga do que o homem, exatamente porque ela tem mais técnica. Então, todos esses desafios fazem com que as pessoas elas tornem aquela atividade como um vício.
E aquele vício é um vício que elas querem aumentar a frequência de treinamento, as horas de treinamento. Então, para você perceber, hoje a gente tem dos nossos alunos, a maior parte treinam todos os dias, né? A gente cria uma periodização para isso, permitindo que ele possa treinar todos os dias, né? Em relação a volume e carga. E eles chegam antes do treino, treinam e ficam depois. Então, na verdade, às vezes o treino durou 1 hora só, mas eles ficaram 2, 3 horas ali no box, exatamente porque ela gosta daquele ambiente, ela quer conversar sobre aquilo, ela quer ver os outros treinarem, é exatamente um vício. Além do exercício, cria uma amizade, né? Exatamente, um vínculo. É o que acaba a gente falando que é uma comunidade, não é? Mas é uma comunidade que é aberta e, na verdade, acaba criando esse interesse pessoal, tanto que as pessoas adoram ir a campeonato e ver o que acontece nos campeonatos. Eu fui no último campeonato e foi muito bacana, o CrossFit Juiz de Fora foi muito bem. Próxima pergunta do Gustavo. Também é uma dúvida muito comum, as pessoas falam muito sobre isso. CrossFit acaba com a coluna realmente? Então, Gustavo, seguinte, cara, nada acaba com nada, né? Então, qualquer atividade, ela pode ser lesiva a uma articulação, né? Então, vamos lá, você está falando da coluna. A coluna é uma estrutura corporal que sustenta o nosso corpo, né? Baseado em tronco, membros superiores e cabeça, que está trabalhando o tempo inteiro contra a ação da gravidade. A gravidade joga a gente para baixo e a coluna ela está no meio tentando sustentar o nosso corpo. Então, a coluna já é sobrecarregada no dia a dia. Qualquer trabalho que a gente tenha baseado no treinamento funcional, que é livre de apoio, livre de aparelhos, né? Ela gera uma necessidade de estabilização da coluna muito maior. Se eu usar carga externa, né? Se eu usar qualquer exercício que eu levante um peso acima da cabeça, aumenta a sobrecarga da coluna. Mas eu não estou falando de CrossFit, eu estou falando de qualquer exercício funcional, né? Que use um peso externo, né? Então, quando bem aplicado, né? E a progressão for respeitada, os problemas são completamente minimizados, né? Uma ideia, Gustavo, é que a coluna não é a parte do corpo que talvez seja mais sobrecarregada nas atividades, né? A gente tem outras articulações que são mais sobrecarregadas do que a coluna. A coluna, de uma certa forma, ela acaba sendo preservada porque o CrossFit em si, ele trabalha o core como sustentação dessa parte. Tá? Mas a preocupação é pertinente, mas não é nada além do que a gente já vê aí no mercado, nas outras atividades. É ficar atento aí à execução correta, à carga correta. E a progressão, acho que o mais importante é essa progressão, é respeitar exatamente aquela questão da técnica primeiro, a consistência de movimento, e a carga vai ser a última coisa. Isso não tem que ser a preocupação inicial da pessoa que está aprendendo o treinamento. A Priscila quer saber se grávida pode fazer CrossFit e quais são os efeitos na mãe e no bebê. Hoje os médicos... Todo mundo já sabe que o exercício é muito benéfico tanto para o bebê quanto para a mamãe. E os médicos têm indicado muito, mas ainda tem essa dúvida sobre o CrossFit. Isso. Na verdade, é indicado sim, como qualquer outra atividade. O problema, na verdade, do CrossFit vai ser exatamente essa adaptação de movimentos técnicos, né? Esse aprendizado inicial. Se a mãe ela não teve uma experiência antes da gravidez, ela vai ter dificuldade na evolução de alguns movimentos. Então, ela tem que ficar num treinamento básico dentro do CrossFit. Nós temos vários exemplos de grávidas, até há pouco tempo a gente tem uma, né? Hoje treinando aqui diariamente, então ela não falta. O importante é ter a liberação médica. A partir do momento que tem a liberação médica para fazer CrossFit, a gente está apto, a gente tem uma cartilha para treinar grávidas, né? Essa cartilha ela indica o que a gente vai adaptar a um exercício que talvez poderia ser prejudicial, poderia sobrecarregar aquele processo de gestação, né? Então, a gente respeita essa cartilha e a gente respeita as recomendações médicas. E vale a pena você
dar uma olhada no nosso site, num vídeo que a gente tem no YouTube sobre grávidas. Lá a gente tem um depoimento bastante interessante, né, de uma menina que treinou os 9 meses com a gente. Teve um depoimento de uma médica também e todo o processo como é que foi. Então é interessante dar uma passada lá, dar uma olhada, que não tem nada de diferente também de outras atividades, desde que tenha essa liberação médica e a adaptação, né, do treinador do local. Passa lá no YouTube do CrossFit Juiz de Fora, Priscila, para você conferir esse vídeo. Lohan está perguntando qual a diferença entre CrossFit e treinamento funcional. Boa. Lohan, CrossFit é um treinamento funcional, né? O que é o treinamento funcional? O treinamento funcional, de uma certa forma, é o treinamento que vai melhorar uma função corporal para um determinado objetivo, né? Então, quando a gente fala de treinamento funcional, é que a gente está querendo melhorar uma atividade esportiva ou uma atividade do dia a dia. A musculação, por exemplo, poderia ser considerada funcional a nível de força, né? Mas, voltando ao treinamento funcional, o CrossFit, ele saiu do treinamento funcional como um programa específico, um método específico de treinamento, né? Que ele vai trabalhar. Ficou banalizado, né? Ficou banalizado, exatamente. Mas o CrossFit é um treinamento funcional. Por quê? Ele tem o objetivo de trabalhar a força do core, que são esses músculos da região central que vão conectar tanto o tronco com membros inferiores e superiores e gerar condicionamento físico geral, né? A única diferença do treinamento de CrossFit para o treinamento funcional em geral é que o treinamento do CrossFit, ele é generalizado, né? Não existe treinamento específico. Por exemplo, eu não tenho um treinamento de CrossFit para corredor, diferente de um treinamento de CrossFit para um futebolista. O treinamento de CrossFit, ele vai beneficiar os dois da mesma forma. Já um treinamento funcional geral, não. Eu consigo individualizar o treino para aquele esporte, né? Então, mas não temos grande diferença assim, é só uma questão metodológica mesmo. Está acabando, Marcelo. Luísa, preciso de alimentação especial para praticar o CrossFit? Não, na verdade a gente já teve nosso último episódio aí, né, com a Claudinha. Com a Claudinha. E a alimentação, ela é a base de tudo, né? Então, na verdade, a alimentação, ela é a base para você ter resultados, né? Tanto que a gente tem um ditado que a gente brinca muito, a gente é o que a gente come. Então, na verdade, a gente sempre indica que essa dieta tem que ser balanceada, independente do que se faz, né? Mas ela deve ser balanceada baseado no equilíbrio do que você quer, né? Então, o indivíduo que quer aumentar a massa muscular, ele tem que ter um balanço nitrogenado positivo, o que quer emagrecer um balanço energético negativo, enfim. O CrossFit, ele tem algumas indicações de alimentação. Normalmente, a alimentação indicada pelo CrossFit é uma dieta em blocos, né? Onde ela diminui o percentual de carboidrato para diminuir o excesso da ingestão, né? Mas nada que fuja ao que a gente já conhece e que os nutricionistas já prescrevem para todo mundo. Então, é dieta equilibrada, é equilibrar a ingesta de carboidrato, não exceder a gordura e comer a quantidade de proteína suficiente aí para manter os níveis celulares equilibrados. E que a Claudinha falou no último encontro, a dieta é feita de maneira individual. Então, se você quiser, Luísa, buscar mais informações, é interessante você procurar um nutricionista mesmo para fazer uma dieta balanceada de acordo com o seu treino, a sua rotina. Enfim, todos os seus objetivos. O que a gente percebeu lá no CrossFit é que as pessoas que fazem CrossFit, elas acabam tendo uma dieta balanceada. Por quê? Porque a comunidade, a galera, ela se ajuda muito, né? O pessoal posta tipo de comida, o pessoal posta o que fazer de forma mais saudável. Então isso acaba gerando um nível social mais saudável. Então todo mundo acaba tendo um equilíbrio, mesmo que não tenha tido uma dieta individualizada. Aí depois ela acaba procurando uma nutricionista para fazer a dieta individualizada. E um vai puxando o outro, né? Exatamente. Treinando bem, você come bem, começa a ver um resultado mais rápido. É isso. E vai dando sequência. Bom, vamos para a
para a nossa última pergunta do Ricardo. Quem já teve algum tipo de lesão e fez cirurgia na articulação, pode fazer CrossFit? Boa, Ricardo. Essa é uma dúvida sua, é uma dúvida nossa, né? Porque quem vai te liberar é o médico. A partir do momento que o médico te libera para uma atividade física, né? O médico liberou da cirurgia, então você está fazendo fisioterapia e o fisioterapeuta vai te liberar dos exercícios clínicos de fisioterapia para você fazer uma atividade externa. Aí você vai estar liberado para fazer atividade dinâmica na musculação e ou atividades outdoor, né? Podendo impacto ou não. A partir do momento que você tem essa liberação, a gente vai julgar nesse momento o que você consegue fazer no CrossFit, né? Vou dar um exemplo. A partir do momento que você não possa ter impacto, a gente vai ter uma limitação para corridas, saltos, né? Então, exercícios que vão exatamente lançar um impacto nas articulações. Mas, se o médico ele liberar, o treinamento é normal, tá? Mas isso vai acontecer de uma forma progressiva, né? Pensando na parte clínica da fisioterapia, a parte mais prática já dentro de um salão de musculação, de fortalecimento da articulação muscular da região, e depois liberado para uma atividade externa mais livre, né? Ótimo. Tem uma extra aqui. Queria saber se quando você começou, né, a trabalhar com CrossFit, a estudar, a praticar, você imaginava que 5 anos depois, até que tem mais tempo que você está nessa, o cenário estaria da forma que está, que é notório o boom, né, que deu, e como que você imagina que serão os próximos passos em termos de cenário do CrossFit, tanto a nível regional, né, aqui, nacional, mundial também. Como você espera? Não, legal. O CrossFit ele tem passado uma transformação contínua, né? O CrossFit ele nasceu assim com uma ideia muito simples, e essa ideia simples ela fez com que mais pessoas fossem adquirindo conhecimento sobre a modalidade. E o que eu percebi que depois agora de 4, 5 anos mais ou menos, né, que a gente está aí no mercado, está começando uma nova geração dentro do CrossFit, né? A gente está passando por uma nova fase. Hoje, como a gente está na indústria 4.0, talvez a gente esteja no CrossFit 2.0, né? Passando para essa nova fase aí. Então, o que eu vejo é que o CrossFit estava muito simples. E a partir do momento dessa popularização, parece que as pessoas estão tendo a necessidade de estudar mais sobre a modalidade, tanto aspectos biomecânicos, fisiológicos, né, de treinamento esportivo, como de modalidade em si, né? Então, a CrossFit, a empresa CrossFit, que é a mantenedora, né, da marca, ela mudou o seu perfil. Hoje ela não está voltada 100% às competições, à atleta, e sim, a partir desse ano, 2019, ela mudou o foco para a saúde, né? Então, ela está 50% saúde, 50% atividade para rendimento. Então, ela está dando um foco à pesquisa científica, né? Então, isso está crescendo muito a partir desse ano. Então, eu acredito que nos próximos 5 anos a gente tenha algumas respostas mais científicas, acho que a gente tenha evidências melhores, né, para que a gente possa discutir sobre o CrossFit aí. Mas eu acho que o mercado é dessa forma mesmo, né? Quanto mais se conhece, mais a gente vai discutindo, mais a gente vai tendo dúvida e mais a gente vai investindo para ver aonde a gente consegue chegar aí, para melhorar. Muito bom. Encerramos aqui o nosso segundo entrevistado, o Marcelo, e convidamos vocês para conhecer o box CrossFit Juiz de Fora aqui na Dínamo, no Alto dos Passos ou no Manuel Honório. Marcelo, prazer. Obrigado. Em breve vamos lançar novamente as perguntas lá no nosso Instagram. Fique de olho e aguardamos a participação de vocês. Valeu!